A religião, a sociedade e a natureza. Tais são as três lutas do homem. Essas três são ao mesmo tempo as suas três necessidades. Precisa crer, daí o tempo. Precisa criar, daí a cidade. Precisa viver, daí o navio. Mas há três guerras nessas três soluções. Sai de todas a misteriosa dificuldade da vida. O homem tem de lutar com o obstáculo sob a forma superstição, sob a forma preconceito e sob a forma elemento. Tríplice Ananke pesa sobre nós. O Ananke dos dogmas, o Ananke das leis e o Ananke das coisas. Em Os Miseráveis, falamos sobre o Ananke das leis ou da sociedade. Em Os Trabalhadores do Mar, falamos sobre o Ananke das coisas. E neste livro, O Corcunda de Notre Dame, falaremos sobre o Ananke da religião. E aí, meus amigos, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente conversar um pouquinho, né? Trocar um pouco de ideia a respeito de mais um livro lido, mais uma experiência literária. E hoje eu quero falar aqui, ó, sobre O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, né? É um livro magnífico, já falei previamente aqui neste canal sobre um outro título desse autor, Victor Hugo, que foi Os Trabalhadores do Mar, na qual eu li um pouco modificado um prefácio ali sobre o Zanank, né? Sobre o que ele diz como fatalidade. Entenda bem que Victor Hugo, aqui em O Corcunda de Notre Dame, ele vai ser ah, tão descritivo quanto foi Os Trabalhadores do Mar. Para quem já leu, para quem ainda não leu, ele é descritivo como sempre. Não sei ainda dizer como ele é em Os Miseráveis, mas imagino pelo tamanho do volume ali, daquele calhamaço, que ele seja tão descritivo quanto, mas ele também aqui ele vai ser muito profundo. É importante ressaltar a questão do Ananke, que Victor Hugo vai chamar de fatalidade. Ananke é uma palavra grega que significa fatalidade. Vai ter um capítulo aqui todo, todo dedicado apenas a esta palavra Ananke e a toda a situação de como se encaixa aqui. Esse livro foi escrito em 1831 por Victor Hugo, mas ele vai falar de uma história que acontece ali por volta do século XV, tá? Na, na Paris do século XV e mais especificamente a maioria dos acontecimentos acontecerão em Notre Dame, né? A grande catedral. Mas ali ele vai descrever as praças ao redor, as celas, a vizinhança e diversos imóveis ali, cada qual com a sua utilidade pública ou não, né? E inclusive vai também especificar como era o viver daquela época. Esse livro vai começar então em um dia no qual acontecem duas festas, que é um feriado, a festa do Dia de Reis e a festa dos Bufos, né? Bufo seria ali um equivalente a bobo da corte, né? É, bom, a história basicamente vai começar assim. Nessa festa do Dia dos Bufos é escolhido então um Papa dos Bufos, né? Um Papa dos bobos aí. E esse Papa deve ser escolhido por ser ridículo e tudo mais. E aí a gente vai conhecer o protagonista, né, desse livro aqui chamado Quasímodo, né? Quasímodo é uma palavra que era dita no domingo de Páscoa, na qual quem adotou Quasímodo ali deu esse nome para ele, né, por ser um homem religioso. Então, Quasímodo vai ser esse rei. Mas assim, isso é só a ponta do iceberg, é só o início do que vai acontecer aqui. Vitor Hugo começa esse livro aqui de uma forma que parece que ele vai seguir uma outra linha, parece que ele vai fazer uma outra história, mas ele acaba nos guiando aqui para tragédias, tá? Eu li recentemente, já comentei aqui sobre Os Trabalhadores do Mar. Eu não posso deixar de citar esse livro, que é um dos livros que
impactou-me de forma tremenda, assim, eu posso dizer, muito grande, porque o garoto Gilliatt não merecia aquilo, quem já leu há de concordar comigo, mas é a fatalidade, né, das coisas, né? É a fatalidade da natureza, né? São aqueles acontecimentos que ocorrem em sua vida e que você não tem poder sobre, né? Diferente ali das leis, né, e da religião. Mas aqui em O Corcunda de Notre Dame, Vitor Hugo ele vai começar de uma forma um pouco divertida, e tem momentos divertidos aqui, mas a partir de um certo momento, esse livro começa a tomar novos níveis, tá? Ele começa a ser encaminhado a uma coisa um pouco mais sombria, uma coisa um pouco mais madura e a uma explanação maravilhosa a respeito da vida, né? Da busca pelo ser, do sentido da sua vida, da vida de cada um. Além de tudo isso, acerca da natureza humana, que apesar de quando vive sua vida, quando o ser humano vive sua vida sempre de uma certa forma e acaba indo em encontro em algum momento, se deparando com algo muito diferente, com algo muito é, esquisito e contrário àquilo que o ser humano vive, é normal estranhar, é normal condenar, é normal julgar, é normal entre todas essas opções, achar estranho e ter um pouco de repulsa quanto a isso. E tudo isso vai ser tratado aqui em Um Corcunda de Notre Dame, nessas 470 páginas aproximadamente. Aqui a gente vai ter alguns personagens que a gente precisa falar separadamente sobre cada um deles. Um desses personagens, o primeiro a qual eu posso conversar aqui, é sobre o Gringory, né? Pierre Gringory, que aqui ele vai ser um dramaturgo que vai escrever uma peça e tudo vai começar a dar errado para esse cara. E assim, ele não foi convidado para essa sequência de erros que vão começar a dar errado em sua vida, mas simplesmente vai acontecer. A partir do momento em que acontece a festa dos bufos e Quasimodo é escolhido, acabou toda a sua trajetória assim que ele tinha traçado para sua vida, de que ele era um dramaturgo, que ele escrevia tragédias até e queria colocar suas peças em ascensão. Tudo aquilo ali vai mudar para Gringória, mas ele vai ter um encontro com o esquisito, com o diferente. E Quasimodo e Gringória aqui ele não vai ser um personagem religioso. Um outro personagem que eu posso falar aqui é sobre o arquidiácono Cláudio Frollo, né? Que não sei se vocês já assistiram o filme lá de O Corcunda de Notre Dame, é o padre ali que vai, né, ser a figura paterna para Quasimodo. E é muito interessante porque Vitor Hugo aqui, no filme não é bem tratado isso, mas conta a história deste homem desde a sua infância, né? Ele não tinha pais, ele vai ter um filho, um irmão mais novo e vai investir nesse irmão mais novo e ele vai se dedicar ao sacerdócio, né? E à filosofia e até ao estudo da alquimia e tudo mais. É nele que a gente vai encontrar a maior evidência da fatalidade da religião. Eu separei uma parte aqui para a gente ler a respeito, em que ele fala da seguinte forma. Isso é o Frollo falando, tá bom? Então, na página 256 dessa edição que diz o seguinte: Ah, sim, eis um símbolo de tudo. Ela voa, é feliz, acaba de nascer. Busca a primavera, o ar livre, a liberdade. Ah, sim, mas choca-se contra a rosácea fatal, de onde sai a aranha, a terrível aranha. Pobre dançarina, pobre mosca, predestinada. Mestre Jacques, deixe acontecer. É a fatalidade. Ai, Cláudio, és a aranha, és a mosca também. Cláudio, voavas rumo à ciência, à luz, ao sol. Só querias alcançar o ar livre, a plena luz da verdade eterna.
mas precipitando-te para a janelinha deslumbrante que leva ao outro mundo, ao mundo da luz, da inteligência e da ciência, tu, mosca cega, sábio e insensato, não viste a sutil teia de aranha estendida pelo destino entre a luz e ti. Atiraste-te de cabeça, miserável louco, e agora te debates, com a cabeça quebrada e as asas arrancadas entre as antenas de ferro da fatalidade. Mestre Jacques, deixa a aranha agir. Então aqui o Frollo ele vai comparar a fatalidade a uma aranha, né? E tudo isso que ele tem falado aqui, que eu li dele citando, é relacionado ao que este personagem está vivendo. Esse personagem aqui, ele se construiu como bondoso. Chegou um momento em que havia ali próximo a Notre Dame um lugar onde as pessoas que tinham filho ou abandonavam seus filhos não queriam mais, deixavam as crianças naquele local para serem adotadas. Só que um certo dia deixaram um ser grotesco, feio, caolho, corcunda, um bebê muito horripilante e que as pessoas estavam ao redor não para adotar, mas para dizer o quão feio era, teria vindo de um ser humano, quantos pecados os pais cometeram para sair aquela aberração, para ser criada, né, aquela aberração. Mas Frollo ele passa diante de todas essas pessoas e o adota e o nomeia então. Repare bem que aqui eu lendo, eu fico emocionado pela capacidade genuína, né, a capacidade de bondade que este homem aqui vai ter, claro, diante de tudo aquilo que ele viveu, né? Ele era um homem ali das escrituras, né, do cristianismo, um sacerdote, e então tudo isso que ele aprendeu diante, é, por causa do cristianismo, ele coloca em prática ali. Só que Victor Hugo, que eu ia falar Júlio Verne, Victor Hugo ele vai mostrar para a gente aqui que a igreja aqui nesse cenário é tanto aquela que estende a mão e que cuida, como também aquela que castiga, né? Aquela que fere, aquela que não aceita, aquela que é preconceituosa e rotula toda a sociedade para que viva nos seus conformes. E por isso que Frollo ele vai deste homem bondoso e solidário que é desde sempre para o antagonista daqui. E os dois outros personagens que eu posso falar aqui, entendo que eu não vou falar muito, porque a minha intenção é que você também compartilhe e viva a experiência de viver, de ler O Corcunda de Notre Dame. Isso aqui é um livro atemporal, pessoal. Isso aqui é um livro que eu está com menos de 5 minutos antes de começar esse vídeo que eu terminei de ler ele. E eu estou impactado com toda a lição e a mensagem que é trazida aqui. Um pouco até emocionado, porque, assim como em Os Trabalhadores do Mar, Vitor Hugo não teve pena do leitor aqui não, tá? Ele fez mesmo aqui maldade, tragédia. E a gente termina de ler assim com a mão no peito, porque, infelizmente, ele é um pouco malvado com a gente, né? Era. Então, outros dois personagens que eu posso falar aqui é sobre a cigana, chamada Esmeralda, que basicamente ela é cigana, egípcia, não tem pais, está à procura de seus pais e sabe que deve, em algum momento, ela vai achar por causa de uma, vou falar profecia aqui, tá? E, e ela faz algumas coisas de cigano, e então ela é a figura que a igreja vai é, ter uma grande. A igreja ela vai ser a figura contrária à igreja aqui. A igreja apresentada pela Idade Média aqui, na Idade Média por Vitor Hugo, tá? A igreja vai ter uma repulsa a esse ser. Em todo momento em que a cigana Esmeralda aparece nesse livro, existe sempre alguma coisa no derredor relacionado à religião ofendida com a forma que a cigana vive e tem vivido e o que ela faz. Então, a cigana ela é órfã, mas ela vive nesse meio totalmente diferente. Por isso que eu falei lá no início que quando você vive uma vida toda naqueles conformes e encontra algo em algum momento diferente daquilo,
a tendência é você ter repulsa. E é isso que acontece aqui. Mas ela também é dita como uma mulher muito linda, que todos ficam encantados. Chega um momento que, que ela vai se encontrar com o Quasimodo. Todos os personagens que eu estou falando aqui vão se encontrar de certa forma, tá? E um vai ter um impacto na vida do outro. Principalmente Frollo será impactado pela vida e pela existência de Esmeralda. E Quasimodo não deixa de ser, é, não fica atrás por isso também. O último personagem, Quasimodo, que ele é manco, caolho, surdo e corcunda e tudo mais que você puder imaginar, é um ser feio, mas é um ser que foi adotado, apesar de ser órfão, recebeu o amor de seu pai, do diácono, digo, recebeu um amor devido e ali tornou-se o sineiro de Notre Dame. Então, sempre quando ele badalava lá o sino, muitos ficavam reclamando, lá vem o sineiro, perturbar e tudo mais, mas era o trabalho dele, né? E, e é dito que ele é surdo, né? Então ele até fala algumas vezes, mas é, tem muita tragédia que vai acontecer na vida de Quasimodo, pessoal. Ele vai ser um momento, e vai ter um momento aqui que ele vai ser julgado por algo que ele não fez, e o cara que tá julgando ele é surdo, mas finge que não é e ninguém sabe. E aí é um pouco engraçado, mas é trágico também, porque ele tá fingindo que tá julgando e ouvindo, e Quasimodo não tá ouvindo ele e começa a falar coisa com coisa, e fica todo uma confusão ali, uma coisa sem ser entendida, mas para o cara não se sair por baixo, porque Quasimodo estava dizendo que não era ele, né? Ele acaba condenando Quasimodo a algumas açoitadas ali, e é uma coisa bem triste, é uma das coisas que eu posso falar aqui, e, e não vai impactar tanto na sua primeira experiência, entre outras coisas. Mas a ideia é que Quasimodo, ele é aquele cara, aquele personagem aqui que ele conheceu o amor paterno, mas ele vai conhecer outros tipos de amores. E é só isso que eu posso falar para você. Eu não estou falando sobre amor romântico até, né? Estou falando sobre outros amores que o ser humano ele pode viver, né? E pode usufruir. E mas acima de tudo, Vitor Hugo diz que ele é mau, Quasimodo é mau, porque apesar disso, é uma porção muito pequena diante. O amor que ele recebe é uma porção ínfima, se comparado ao tanto de maldade e tragédias que acontecem com ele, né? Então a gente não pode julgá-lo por ser malvado, a gente não pode julgá-lo por ser grotesco, né? Grosso e ignorante. A sociedade o fez dessa forma, né? Então eu vejo aí a fatalidade das coisas agindo aqui na fatalidade da religião, e ele é muito impactado pela vida desses outros personagens, entre outros também, né? Vai ter o Capitão Phoebus, que eu posso citar também, que é um personagem muito importante aqui, entre outros, pessoal. Para resumir tudo isso, é uma obra magnífica, é uma obra ah, atemporal, como eu já disse aqui, vale a pena ser lido, vale a pena ser estudado, vale a pena reler novamente. Até comentei com uns amigos que eu estava enrolando para terminar, às vezes eu voltava alguns capítulos que eu queria reler e reler, porque é tanta coisa, é tão profundo esse livro. Eu cheguei a pensar em não fazer um vídeo sobre ele, por não estar pronto para falar sobre uma obra magnífica dessa, mas a minha resenha aqui não é de nenhum expert em leitura, nem crítico, né? Eu sou um cara que leio apenas e compartilho com vocês as minhas experiências. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço desde já a todos que têm acompanhado, que têm comentado. Se você puder curtir, se inscrever se você não é inscrito ainda. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.